abençoa agora, Pai, a nossa reflexão em cima da Tua Palavra. É um privilégio estarmos juntos e juntos pensarmos aquilo que a Bíblia diz e aplicando o que a Bíblia diz à nossa comunidade. Então que o Teu Espírito passeie no nosso meio, nos dando a compreensão, o entendimento, mas principalmente a capacidade da aplicação, de viver na obediência mesmo. E é em nome de Jesus que eu oro, amém. Todo ano a gente pensa um pouco, presbitério e depois os pastores, sobre o que é que a gente deve pregar ou ensinar, qual vai ser a temática para o ano que vem. E a gente sempre fundamenta a nossa avaliação em cima daquilo que Deus tem nos dado como visão, aonde nós queremos chegar, porque entendemos que aonde nós queremos chegar não é uma escolha nossa, mas sim fruto de oração, de estudo, de compreensão. A gente entendeu, Jesus quer que a gente vá naquela direção, que a gente chegue ali. Por isso a visão da Ibaviva, ela é descrita como uma cidade transformada por uma igreja acolhedora, que promove cura social, renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Jesus Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Talvez você nunca tenha entendido o que a gente está falando. A gente termina, vindo de trás para frente, a gente termina olhando o valor que é o ensino bíblico. Nós fundamentamos a nossa igreja em cima do que a Bíblia diz. A gente preza por ser de fato bíblicos. O resultado de tudo isso, lá no começo, diz uma cidade transformada. Nós não queremos uma igreja, nós queremos uma cidade, porque nós compreendemos que lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele começou com um jardim, colocou o homem nesse jardim e disse: olha, administre, produza crescimento, faça desenvolvimento aqui dentro, domine sobre todas as coisas. E a Bíblia apresenta o final dos tempos, das últimas coisas, uma cidade que contém um jardim. Em outras palavras, a gente começa no jardim, mas nós vamos terminar numa cidade que contém um jardim. Então, como é que nós transformamos hoje a cidade que nós estamos inseridos? Porque isso é importante. É o que o texto, o que a Bíblia nos ensina. Como é que nós, cristãos, entramos dentro de uma cidade e transformamos essa cidade? No nosso entendimento, começa com o ensino bíblico. Depois, o ensino bíblico vai transformar pessoas, tornando essas pessoas verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O que é ser discípulos de Jesus Cristo? Os últimos 3 anos a gente vem falando sobre isso. É aquele que segue Jesus Cristo mesmo, que se tornou filho de Deus por intermédio de Jesus. Então, o que Jesus faz e o que Jesus é, nós continuamos representamos, porque nós somos a imagem. Que significa que o cristão é aquele que reflete a imagem de Jesus no meio desse mundo. Então nós somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que promovemos 2 coisas: renovação cultural e depois a cura social. A cura social não é assistência social somente, mas aonde há injustiça, nós temos que entrar para que a sociedade seja restaurada pela justiça de Deus. Significa que o cristão, ele tem que ser agente dessa justiça. E aí, com a renovação cultural, mais a cura social, nós, por intermédio de uma igreja acolhedora. O que é acolhedora? Que o banco é fofinho, né? Que o ar-condicionado está numa temperatura bacana, apesar de muita gente reclamar. É difícil ser pastor numa igreja, porque o pessoal reclama que o ar está muito frio e reclama que o ar está muito quente. Ou está pouco frio, né? Às vezes eu fico pensando, sentem juntos, porque aí a troca de calor, o ambiente talvez seja mais fácil do que ficar trazendo o que a gente precisa resolver aqui, porque tem muita gente. Então, o que é uma igreja acolhedora? É uma igreja que entendeu quem Jesus Cristo é, que entendeu o que precisa ser e entendeu como tem que lidar com aquelas pessoas que ainda não entenderam. Portanto, vai recebê-los. Fazendo isso,
a gente transforma a cidade. O que eu não comuniquei foi a renovação cultural. Por quê? Porque nós entendemos que a partir do ano que vem, a gente vai começar a trabalhar o conceito do que é renovação cultural. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das principais ações da gente. Por isso, eu quero pensar nesse valor sobre renovação cultural. O que significa isso? Porque a gente às vezes confunde. Quando a gente fala o seguinte, olha, o sujeito é um sujeito culto. O que significa? Que ele ouve Bach, que ele lê Nietzsche, que ele vê pinturas de Renoir, que ele tem na casa dele os melhores chás ingleses ou de ervas que estão no alto do monte do Himalaia, que é retirado uma vez a cada 3 meses. Esse é o sujeito culto. Agora, aquele que ouve Paralamas do Sucesso, toma Coca-Cola sem ser a zero mesmo, lê, sei lá o que, esse cara não é tão culto como aquele. A gente confunde um pouco se a questão de culto, de cultura, tem a ver com o entendimento, compreensão, aquilo que a gente saca muito. Aí eu quero olhar hoje, pensando com vocês, o que significa quando nós propomos a renovação cultural. Definir o que é cultura, olhar para uma aplicação bíblica a respeito da cultura, e aí sim trazer essa aplicação para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa comunidade. Primeiro, vamos pensar o que é cultura. O Paul Hibbert, ele trabalha cultura dizendo: são os sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e seus padrões associados de comportamento e produtos, compartilhado por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Esse missionário, ele foi missionário em alguns lugares no mundo e ele entendeu que a gente precisava fazer a leitura daquela cultura para saber aplicar o evangelho. Então ele parte e ele começa desenvolvendo a própria definição do que é cultura. E ele começa dizendo, é um sistema mais ou menos integrado. Ou seja, não dá para integrar tudo completamente, mas ele funciona com essas coisas mais ou menos integradas. E ele continua dizendo que é um sistema integrado por ideias. E aí nós temos 3 dimensões que ele apresenta. Primeiro, o conceito das ideias, cognitiva. Do latim é derivado para nós a palavra de conhecer. Entendemos a realidade em que vivemos a partir da cognição, do conhecimento, daquilo que a gente entende ser. Adquirimos esse conhecimento por meio do raciocínio, por meio da percepção, por meio da linguagem, da memória e muitas outras coisas. A dimensão cognitiva, ela inclui os pressupostos e as crenças que temos sobre a realidade, a natureza do mundo e como ela funciona. Ou seja, a área cognitiva ou das ideias, elas nos permitem enxergar a realidade, a natureza do mundo e como tudo isso funciona. Então, é o nosso entendimento, é a nossa razão, é a nossa compreensão. O conhecimento diz o que existe e o que não existe. E por exemplo, um grupo de pessoas acredita em átomos, acredita em elétrons, na gravidade, enfim, acredita num monte de outras coisas. Agora, se você vai, por exemplo, para os aldeões na região sul da Índia, eles vão acreditar em espíritos com cabeça grande, com olhos saltados, garras, cabelos longos e despenteados, que moram em árvores e que vão pegá-los assim que você passar a noite. Eles acreditam nisso. Portanto, isso tem a ver com a cultura, o conhecimento, como eles interpretam a vida. A dimensão cognitiva, ela é responsável por nos ensinar a construir e usar. Por exemplo, como é que um índio constrói um barco? Ou uma canoa? Como é que nós construímos um barco? Ou uma canoa? São conceitos e leituras diferentes.
Talvez a gente use garrafa PET, talvez a gente use garrafão de água, porque a gente entende que essa é uma maneira da gente criar uma canoa para nós. O índio entende que tem que cortar uma árvore, determinado tipo de árvore, porque aquela madeira flutua, tem que escavar no meio e aí sim eu tenho uma canoa. São compreensões diferentes. Por isso, a dimensão cognitiva, ela é responsável por nos iniciar e construir e usar. A plantar, a cozinhar, a governar, a nos relacionar com os ancestrais, a nos relacionar com Deus, a crença do trabalho, enfim, a compreensão cognitiva, ela é formada ou é uma formadora da cultura. A segunda dimensão, o texto fala dos sentimentos, é a afetiva. Envolve várias coisas da nossa vida. Por exemplo, a beleza, a preferência alimentar. A gente tem comida japonesa, a gente tem comida italiana, a gente tem comida cearense, a gente tem comida baiana, a gente tem comida mineira. E tem gente que gosta da japonesa, tem gente que não suporta pensar na possibilidade de comer um peixe cru. Você vai no Nordeste, principalmente, o pessoal come carne, seja lá o que for, com sangue ali, faz a galinha cabidela. Para mim isso é impossível, apesar de ser filho de nordestina. Mas eu não consigo, porque a cultura, ela trabalha nessa questão, nessa dimensão afetiva, de vestuário. Por exemplo, hoje em dia tem se criado a cultura que a gente tem que ter a mesma camisa todos os dias, porque é mais fácil, você perde menos tempo. Você vai lá, pega uma camiseta preta e veste. Eu mesmo uso isso, eu gosto. Mas eu não gosto porque é mais fácil. Eu gosto porque a ciência diz que o preto, ele emagrece. É por isso que eu uso. Ou seja, os seus gostos pessoais, a sua casa, mobília, vestiário, a partir dessas escolhas, nossos sentimentos são aflorados. Ou seja, eu tenho todos esses gostos. E por isso tem coisas que eu amo, tem coisas que eu odeio, tem coisas que eu suporto, tolero. Mas isso está a ver, e são expressos por nós em todos os aspectos, até mesmo pelos gestos. Toda vez que eu vou falar fora, e eu estava com a Mônica e o Marquinho em Sobral, eles me deram um microfone. Aí eu falei assim, por favor, eu prefiro microfone de pedestal, quando não tem desse, porque eu tenho uma descendência italiana que me impede de falar com a mão presa. Os técnicos reclamam muito porque eu falo e o microfone está lá, porque eu estou apontando. Então, por favor, eu gostaria que vocês me dessem um microfone com pedestal. Só que na hora que eu vou falar com o telefone pedestal, eu continuo com a minha característica italiana. Então eu falo, mas eu distancio. Eu quase fui amarrado. Faltou pouco. Mas são características. Tem a ver com gosto, com jeitão. É interessante como tudo isso afeta as nossas emoções. Como afeta ter que comer o que eu não quero comer. Como afeta viver com aquela pessoa que não pensa como eu. Como afeta suportar uma pessoa que tem quebrado partes daquilo que é o meu conhecimento. Como afeta estar dirigindo um carro e a lei diz que eu tenho que andar aqui e alguém vem e me corta na frente. Como isso me afeta. Da mesma forma, como ele trabalha na terceira dimensão, que é a avaliadora. Ela trabalha na questão de valores e fidelidade. Toda cultura tem valores pelos quais as pessoas são julgadas, imorais ou morais. Falar a verdade ou mentir para a relação. Por exemplo, no Brasil, o pessoal mascara um pouco a verdade simplesmente para que a relação ali seja mantida. Eu não vou falar a verdade aqui diretamente porque eu vou quebrar a relação aqui. Nos Estados Unidos, culturalmente falando, os caras falam na lata. Doa a quem doer, assim será. Isso são questões culturais. Ela apresenta isso, ou seja, para mim,
é mais moral falar a verdade de forma mascarada para não ferir a relação, do que simplesmente falar a verdade absoluta e eu pouco me importo com a relação. Ou seja, gera valores e ao mesmo tempo ele aprende a balizar o que é o certo e o que é o errado. Ele define nobres ou inferiores, por exemplo, a própria prostituição. Nós achamos e consideramos a prostituição como algo que não é nobre. Entretanto, você vai em alguns lugares onde as sacerdotisas, elas são prostitutas. Ou seja, lá é valorizado. No tempo bíblico, isso era bem descrito no meio da cultura gentílica, grega. Ou seja, você tem atitudes apropriadas e atitudes inapropriadas. Como é que eu sento na mesa para comer? Qual é o primeiro garfo e o primeiro talher, ou primeira faca? Qual é? Primeiro você come isso aqui na salada, depois você vai comer com esse aqui no prato principal. Aí você vai pegar esse aqui em cima para comer a sobremesa. Você tem esse copo aqui que é exclusivo de vinho, esse copo aqui que é exclusivo de água. Você não pode misturar. Sinceridade. Eu gosto muito da cultura indígena, que senta no chão e come com a mão mesmo. É mais fácil. Pelo menos exige menos. Agora, você percebe que o missionário Paul está falando é que são sistemas mais ou menos integrantes de padrões. E vou ilustrar com uma coisa para você. O Cassiano, que está chegando na nossa igreja, e ele vai ser o gestor da nossa igreja, o Cassiano viveu muito tempo entre os Yanomamis. E ele conta uma experiência que ele teve lá, que resume muito o que é esse conceito de cultura. Ele me disse que entre os Yanomamis existem lá os pecados capitais. E entre nós também existem os pecados capitais. Por exemplo, para nós, o matar é algo absolutamente condenável. É sem conversa. O estuprar, a mesma coisa. O mentir, tem gente que relativiza. Entre os Yanomamis, o pandurismo é o principal pecado capital. E o Cassiano aprendeu que quando ele se mudou para lá e estava começando a conhecer a cultura, ele recebeu uma quantidade de alimentos para a sobrevivência dele, da família, dele, da esposa e da filhinha. Aí o que acontece? Ele ganhou alguns ovos. E um índio chegou lá para ele e falou: você me dá uns ovos? Eu queria uns ovos aí. Ele falou: não, isso aqui é para minha sobrevivência. Ele foi cancelado, porque o pandurismo faz parte de um pecado capital. A palavra para pão duro é shi'imi. Você, mulher, olha para o lado, para o seu marido, e fala o que você quer falar agora. Fala em Yanomami. Diz, solta o índio que está dentro de você. A verdade é que qualquer cultura no mundo vai trabalhar essas três dimensões, cognitiva, afetiva e avaliadora, que vai resultar no que o texto está dizendo por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Qualquer cultura no mundo tem essa intenção de unir, de beneficiar, de proteger. Só que ela tem um problema. Ela é criada a partir do homem caído. Então toda cultura, ela é manchada pelo pecado. Toda. Agora, pensando nisso, qual é a resposta de Deus para essa crise toda? A resposta de Deus é o Evangelho. E o Evangelho não pertence a nenhuma cultura. Romanos 1,16 explica muito bem tudo isso. Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, Paulo começa aqui trabalhando o conceito de que o Evangelho tem que entrar e transformar a cultura. E ele faz isso de forma muito sábia. Ele apresenta duas culturas diferentes, a do judeu e a do grego. E elas são totalmente diferentes.
elas não têm conexão entre si, elas não têm fundamentos entre si. O fundamento da cultura judaica era bem diferente da cultura grega. E Paulo vem mostrando tudo isso, apresentando como o judeu e o grego são diferentes. Ele apresenta tudo isso de forma a fundamentar 3 balizadores, e a gente vai ver isso daqui a pouco. O primeiro balizador é se existe Deus. Para a cultura grega, não existia um Deus, existiam vários deuses. Eles podiam cultuar qualquer um, em geral, eles eram ligados a algum tipo de força ou de algo que o beneficiava. O Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, a deusa do amor. E aí cada cidade tinha o seu conjunto de deuses. Já na cultura judaica, existia um único Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que formou o povo de Israel, aquele que formou os judeus. Ou seja, existia uma diferença entre quem é o Deus e quem é o Deus para cada uma das culturas. A segunda coisa é que ele também apresentava a lei. Nós não sabemos de nenhum código moral ou ético escrito para os gregos. Mas nós sabemos que para os judeus existia a Torá, a lei, e eles seguiam à risca. Ou seja, eles eram totalmente fundamentados no cumprimento dessa lei. Aquele livro representava tudo o que eles criam, tudo o que eles acreditavam, todas as regras pelas quais a cultura vigente de Israel, dos judeus, deveria ser vivida. Da mesma forma, como também existia um outro balizador, os sacerdotes. De um lado, não existe sacerdote, não existe um líder religioso. Existe aí várias religiões, você segue o que você quiser. Nós somos totalmente liberais. Nós não temos esse código, então aqui a família não é um negócio tão sério, não é um negócio tão forte, não é um negócio tão firme. Aqui a poligamia está valendo, vale casar com quantas mulheres você quiser. Aqui a homoafetividade já existia entre o mestre e o discípulo. Aqui já existia uma série de liberdades e libertinagens que caracterizavam esse povo. Já no outro lado, existiam os sacerdotes. E eles conduziam e eram julgadores do povo. Eles olhavam para a lei e a lei era aplicada ali. Porque aqui não tinha a liberdade que aquele povo tinha. Aqui se vivia debaixo da lei. Se era condenado pela lei. Tinham obrigações a ser cumpridas. E se não fossem cumpridas, existia alguém que vinha e qualificava a pena para aquele sujeito. Quando a mulher pega em adultério, é levada para frente de Jesus, o povo vira e diz, a lei diz que se é pega em adultério tem que ser apedrejada. E Jesus vira e fala, ok, vocês querem cumprir a lei aqui e agora? Quem nunca descumpriu a lei, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Porque a lei, ela não salva. Da mesma forma, como a ausência também não salva. Também não salva. Então a gente enxerga isso. E o que Paulo fala? Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque partiu ali, Deus escolhe Abraão, e a partir de Abraão, ele deixa uma promessa dizendo, Abraão, do teu descendente, que não era Isaac, mas era Jesus Cristo, eu abençoarei todas as nações. Existe uma promessa para todas as nações a partir daqui, Abraão. Então, o judeu, ele teve o privilégio de ter isso iniciado. Mas o grego foi alcançado pelo evangelho. E o que o Paulo está falando é, eu não me envergonho do evangelho. Porque ele alcança o judeu como alcança o grego. Ele alcança todo mundo. Então eu olho e eu vejo que o que Paulo está nos ensinando é que o evangelho é o poder de Deus para entrar na cultura e resgatar o homem daquela cultura caída
e dominada pelo pecado. Quero lembrar agora uma ilustração que eu vi alguma vez, e eu confesso, quem me conhece sabe que isso é extremamente normal. Eu não lembro se foi do John Stott ou do Tim Keller. Eu até pensei de dizer que essa ilustração era minha mesmo. Eu queria trazer para mim o mérito, mas achei por bem compartilhar aquele que deve ser o possível autor dessa comparação. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, que o Evangelho é a dinamite de Deus. O Evangelho é aquele que entra e explode. É o poder de Deus, dunamis. Ele é o poder de Deus. Isso, ilustrado por esse autor, ele diz que é como se a gente tivesse uma rocha muito grande e a gente tinha que explodir essa rocha. E aí ele diz, para a gente explodir essa rocha, a gente precisa fazer um furo nela. Precisa entrar lá dentro, conhecer, chegar no âmago da rocha. Aí você coloca uma dinamite lá dentro, que ao explodir, ela destrói a rocha. E ele fala que faz uma comparação como se a rocha fosse a cultura e o Evangelho fosse essa dinamite. Ele diz que uma rocha com um furo no centro continua sendo uma grande rocha com um furo no centro se a dinamite não for colocada lá. Da mesma forma como ele diz que uma rocha com um furo no centro, entretanto, uma dinamite colocada ao lado, na superfície dessa rocha, é algo que continua causando uma grande explosão, mas não tem a capacidade de afetar a rocha. Por isso ele diz, o Evangelho só faz sentido se ele entrar naquela cultura e lidar com aquela cultura exatamente aonde os homens criaram para si os seus valores, os seus ídolos, as suas crenças, o seu conhecimento, a sua fonte de afeto, a sua fonte de balizamento ou de julgamento e assim por diante. Porque se não for um Evangelho pregado ali dentro de forma clara, o que acontece é que será somente o Evangelho pregado ali, onde não vai saciar a necessidade daquela cultura. Interessante é que eu não acho e eu não acredito que o Evangelho precisa ser atualizado. O que eu acredito é que a cultura precisa ser destruída pelo Evangelho. Precisa ser evidenciada pelo Evangelho. Precisa ser apontada pelo Evangelho, porque o Evangelho é o absoluto de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto de grego como judeu. Ou seja, o Evangelho continua sendo a única fonte capaz de entrar numa cultura e transformar aquela cultura de acordo com a vontade de Deus. Dizimando de todos os lados a fonte nutriente das leis, do conhecimento, dos afetos e do julgamento, por intermédio da lei de Cristo, o nosso Senhor. Portanto, o Evangelho tem que ser feito dessa forma, tem que ser atingido dessa forma. Ilustro, Don Richardson, um missionário, aí eu não vou lembrar onde ele foi, eu acho que foi na Polinésia. Ele foi trabalhar lá numa tribo, ou entre tribos, que tinha uma característica. Eles eram canibais. E eles devoravam as pessoas, cevando-as com a amizade. Aí o Don Richardson entra lá, sem avaliar os conceitos culturais, sem dar uma analisada direito, começa a explicar a respeito do Evangelho de Jesus, que tinha 12 discípulos, um deles o traiu. Judas se tornou o principal personagem para aquele povo. Cara, Judas traiu Jesus. Esse Judas era bom. Esse Judas era o cara. Porque a gente ceva aqueles que a gente vai devorar, a gente ceva com amizade. E Judas cevou a traição em amizade com Jesus. Aí o Don Richard se desesperou. Ele disse, como é que eu vou resolver toda essa parada? Até um dia
que duas dessas tribos entraram em conflito. E brigaram. E estava se tornando uma matança muito grande. Para resolver essa história, parar com tudo isso, o chefe dessa tribo e o chefe dessa outra tribo, eles articulavam entre si um pacto de paz. Acabou a guerra. E como é que eles assinavam esse pacto de paz? Este chefe entregava o seu filho mais velho para este chefe, e este chefe entregava o seu filho mais velho para esse outro chefe. Está aí. Quero dizer que entre nós e Deus, a nossa tribo e a tribo de Deus havia uma desavença muito grande. Mas eu quero que vocês saibam que nós nunca teríamos um filho digno para entregar para Deus. Mas Ele tinha um filho digno, Jesus Cristo, que foi entregue por nós. Diz que a tribo inteira se converteu. Fizeram uma palhoça para mais de 800 pessoas, culto de 8 horas. Eu estou há 20 minutos falando. Já tem gente bocejando. Às vezes eu me sinto um Rivotril. Eu começo a falar e eu vejo o povo dormindo. Quando alguém chega para mim e diz, eu tenho problema de dormir, me ouve. Põe lá. Interessante como ele chegou lá demonstrando 800 pessoas em cultos de 8 horas. Eles já saíam de casa com seus instrumentos louvando a Deus. Eles entravam naquele templo louvando a Deus. Por quê? Pela sabedoria de um cara, de fazer o furo certo naquela rocha e colocar dinamite no lugar certo, que explodiu e mudou a cultura. Ok, depois de fundamentado tudo isso, vamos olhar para um exemplo clássico. A carta de Paulo aos Gálatas. Quem tem andado comigo sabe bastante o que a gente tem conversado a respeito de tudo isso. Tenho visto o Marcelo e a Mônica ali, o Olavo está lá atrás, o Juliano e a Vanessa lá em cima. Tem algumas pessoas que têm andado mais perto e a gente tem estudado o livro de Gálatas. E eu quero aproveitar o que eu aprendi com eles também, de trazer isso aqui com vocês. Primeiro, Paulo apresenta em Gálatas, no capítulo 1, o Evangelho. Ele sempre começa com o Evangelho, o absoluto. E ele vai tratar o Evangelho de acordo com a comunidade que ele está lidando. Por isso que existem várias cartas. Porque senão seria uma só. Se o problema fosse igual para todo mundo, ele não precisaria escrever várias cartas. Mas para cada carta, para cada igreja, ele vai trabalhar no âmago. Ele entra lá dentro, descobre o que está acontecendo pela cultura ali dentro, e ele explode tudo aquilo com o Evangelho. Leia as cartas de Paulo e veja se ele não trabalha em relação a isso. Paulo, ele diz, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Ele já dá uma carteirada. Ele já chega de cara dizendo, eu sou esse cara aqui, viu? Por quê? Porque existiam pessoas dentro daquela comunidade que estavam tentando desmerecer Paulo, tirar a autoridade dele. Então ele já chega dizendo, escuta aqui, ó quem eu sou. Eu não sou enviado da parte de nenhum homem. Eu sou enviado da parte de Deus. E ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Olha o que o texto começa apresentando o Evangelho. Ele fala de um Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Que o movimento de ressurreição, a autoridade de fazer Jesus vencer a morte, foi decretada por Deus. Ele fez isso. E aí ele continua dizendo que o ressuscitou dentre os mortos. E a partir do verso 3 ele diz, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele qualifica esse Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. O pecado gerava morte. Então Jesus Cristo disse, eu vou me entregar por causa do pecado. O pecado, ele doutrinava toda a cultura. Ele formou toda a cultura na face da terra. E o que Jesus diz, olha, o pecado que tem doutrinado todas essas culturas, eu vou trabalhar no âmago.
eu vou me entregar por esse pecado, porque o preço desse pecado é a morte. Então Deus Pai fala: meu filho, você está se entregando de forma voluntária para morrer no lugar desses caras que pecaram, que olharam para nós e disseram que nós não somos suficientes, necessários para eles. E a partir daí, eles criaram toda a sua cultura, todo o seu conhecimento, todos os seus sentimentos, toda a sua régua de validação, de comparação, de julgamento. Ok, então, como o pecado gerou a morte, você pode morrer, porque eu garanto a vida, porque eu vou te ressuscitar dentre os mortos. E quando você for ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais domínio sobre esse povo, porque nós vencemos a morte. E olha o que o texto continua dizendo: a fim de nos resgatar desta presente era perversa. O que é o Evangelho? É um movimento da Trindade para nos trazer próximo dele, porque nós vivemos numa era que está distante de Deus, dominada pelo pecado, fazendo valer cada vez mais o que o pecado é e representa na vida de cada ser humano. E ele diz: olha, a salvação não só nos deu a vida, porque agora nós temos uma vida eterna, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e essa ressurreição foi dada por Deus, aquele que se entregou livremente, mas Ele também nos resgata do domínio dessa cultura, dos valores dessa cultura, do conhecimento produzido por essa cultura, dos sentimentos que essa cultura produz a partir desse conhecimento, da régua de valores, aonde só existe inimizade, aonde eu só me relaciono com quem eu tenho identidade, e a partir da minha cultura, desse âmago todo, eu gero para mim os meus guetos, as pessoas com quem eu me identifico. Ele está dizendo: olha, eu estou te resgatando desta cultura, deste mundo perverso, dessa presente era pervertida. E ele apresenta isso. E ele ilustra quais são as características ou uma crise cultural que estava gerando afastamento, inclusive, mais uma vez, entre judeus e gregos. Porque a marca do cristianismo é unidade. Se nós somos salvos por Deus, o Evangelho nos ensina que nós somos salvos por Deus para o próximo. Não há outro evangelho que não seja um evangelho de unidade. Não tem como. Não tem como. E o que Paulo está trabalhando com os Gálatas é dizer: nós temos um problema. Os judeus, eles têm uma cultura. Eles acreditam num Deus soberano, eles acreditam de que existe um código moral que deve ser vivido, e sem o cumprimento desse código moral, não há salvação. Isso anula o que Jesus Cristo fez. Da mesma forma, como o grego, ele acredita que não tem código moral nenhum. Então ele pode viver livremente, que só revela o coração dele. Porque a salvação nos insere no código moral divino. Agora, esse código moral não é fundamentado no meu conhecimento, na minha cultura. Ele não é fundamentado nas minhas emoções e nem na minha régua de medição do que é certo e errado. Ele é fundamentado em Jesus Cristo, e Ele é maior do que qualquer uma dessas coisas. Então ele diz: eu pego você, e eu pego você, e eu junto os dois. Eu trago os dois. Porque eu sou maior do que esses códigos morais. Na verdade, eu os resgatei de tudo isso. Eu os tirei de tudo isso. Dessa presente era perversa. Ele vem apresentando tudo isso. E ele define isso. Ele diz: então o Evangelho. O Evangelho é o Jesus que se entregou livremente, voluntariamente. Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E esse movimento nos resgatando dessa era perversa. Esse é o Evangelho. E aí ele vem pontuar a crise entre os gregos e os judeus. Ele apresenta isso. E ele vai falar da circuncisão. Eu achei que ficava feio eu trazer uma ilustração do que é a circuncisão. Então,
eu trouxe algo que pode ajudar essa compreensão toda aí. Certo, Marquinhos? Gálatas 2 diz: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão, ele continua dizendo, foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mais uma vez, ele traz o conceito da briga entre os judaizantes e os gregos. Onde os judaizantes, eles pegam um texto que existe em Gênesis 17:3, onde Deus faz um pacto de que a circuncisão seria a marca no próprio corpo da relação onde eu hoje vivo em obediência a Deus. Isso era assim que começava. Ao 8º dia, o judeuzinho ele era circuncidado. E naquele corpo estava dizendo, olha, ele tem a marca do compromisso assumido de que só Deus é Deus, e acabou. Só que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, não há mais a necessidade de ser salvo pela lei. Porque Jesus Cristo nele, ele cumpre toda a lei. E a partir daí, aquilo que era lei no Antigo Testamento, ele passa a não ser necessariamente feito. Os judeus continuavam, mas não era isso que trazia a salvação. O problema é que Paulo sai do meio daqui de Jerusalém, da Judéia e Samaria, e vai para os gentios. Chega na Galácia, que era, sem dúvida nenhuma, uma comunidade de origem grega, de crença grega, de valores gregos. E chega lá e começa a pregar a Jesus Cristo. Ele fala desse evangelho poderoso, ele traz esse evangelho poderoso. E o que acontece é que alguns se convertem. Mas os judeus vão lá espionar. E começam a dizer, olha lá, Paulo está dizendo que ele é o apóstolo dos gentios, mas não tem promovido salvação aqui não. Esses judeus continuam sem se circuncidar. E precisa ter circuncisão. Aí Paulo, com todo o amor e carinho paulino, começa a demover toda essa história. A partir, inclusive, do momento de que o meu discípulo Tito, que é grego, ele não fez isso. E ele tem me ajudado a espalhar o evangelho entre os gregos. Mais uma vez, a cultura sendo estabelecida como absoluto, gerada a partir da prática da lei ou da libertinagem, esquecendo quem Jesus Cristo é, voltando a crucificar a Jesus Cristo, tornando inválida a obra dele na cruz. E como é que ele resolve tudo isso? Ele apresenta o poder. Ele diz, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês quem? Gregos e judeus. Os da Galácia e os de Jerusalém. Pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo, se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha o que o evangelho faz. Ele entra naquela cultura e explode todas aquelas crenças. E diz, essas crenças que os separavam tanto, foi demovida pelo evangelho. Hoje vocês são um. Hoje vocês vivem em comum acordo. Hoje vocês têm uma régua comum de validação. Hoje vocês podem ter o mesmo sentimento. Hoje, vocês podem habitar na dor do outro. Hoje, vocês podem se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Hoje, vocês podem repartir o pão que é de vocês com o outro, porque a cultura não permitia. Então, agora, é totalmente livre. Vocês podem repartir esse pão, não tem problema nenhum. Inclusive, agora, vocês não celebram a caída do outro, mas vocês celebram que entre vocês a tentação é vencida. Agora nós podemos juntos
vencer a tentação. Da mesma forma como agora, Deus pode confirmar aí, porque entre nós há perdão. Essa é a marca do teu povo. Entre nós há harmonia, entre nós o que nós cremos de fato. E a partir de agora nós vamos para a cidade com essa crença toda, é que Jesus continua sendo o nosso único e suficiente Salvador, que nos une a todos nele, e não ideias, em sentimentos ou réguas de valores. A mulher samaritana chega no poço, meio-dia. E ela tinha que ir para o poço meio-dia, porque ela já havia casado 5 vezes, estava num 6º casamento, então ela não era vista pela sociedade como uma mulher digna de confiança, ou uma mulher com quem um homem deveria estar andando. Então, para isso, ela tinha que fugir dos horários onde o sol era baixo, porque ela tinha que ir somente quando o sol estava alto, quando não tinha ninguém, porque essa era a condição para ela. Na tradição judaica, na religião judaica, um judeu e um samaritano não se conversavam. Da mesma forma, como na cultura vigente daquela época, um homem e uma mulher não deveriam ter contatos, conversas, papos, principalmente sendo uma mulher casada 5 vezes e no 6º que não era seu casamento. O que é que Jesus faz? Ele mostra para aquela mulher uma nova realidade, um novo conhecimento, uma nova regra de valores. Eu sou homem, você é mulher. Um homem de Deus pode conversar com qualquer mulher, demonstrando amor por ela, sem que seja ou que tenha a necessidade de surgir um amor erótico, um amor que a usa, um amor que a deseja, mas simplesmente um homem de Deus tem a capacidade de amar. Ponto. Ele quebra o preconceito, ele quebra a tradição, ele quebra a lei. Porque ele chega dizendo que se você conhecesse com quem você está conversando e a água que eu posso te oferecer, você pediria água para mim e eu lhe daria uma água da qual você nunca mais teria sede. Olha que coisa! Que Jesus! Ele vai lá porque ele ama. Pouco se importa com as crenças, com os valores, com as ideias. Ele ainda acrescenta dizendo, chegará o dia que não é nem em Jerusalém, nem em Gerezim, o monte que os samaritanos adoravam e a cidade onde os judeus consideravam santa. Mas vocês vão adorar juntos em espírito e em verdade. Porque essas crenças todas, essa cultura toda está caindo. Porque nós vamos formar um novo povo a partir de agora. Um povo comprado não com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aí ele traz esse conceito dizendo, esses valores da sociedade todos, em que vocês vivem, eles são demovidos pela cruz de Cristo. E termino com o texto de Efésios 2, Paulo dizendo, portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão para os que se chamam circuncisão. E aí ele vem e traz, mas ele é a nossa paz, o sentimento, a dimensão afetiva, da qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Ou seja, a crença, o conhecimento, essa lei de mandamentos, não é o que salva. O que salva é o que Jesus Cristo fez, exemplificado na cruz de Cristo. Isso é o que salva. E ele passa a ser a régua de validação. Dos dois, ele fez um.
O que é que Jesus Cristo está fazendo? O Evangelho é o único que é capaz em entrar em culturas diferentes, demovendo aquelas culturas criadas a partir do homem caído, e ele faz com que essas pessoas se desenvolvam cada vez mais à imagem do próprio Jesus, promovendo o que o reino de Jesus tem que promover. Nós vamos para a cidade, para entrar fundo naquela rocha. Quais são os ídolos da nossa cidade? Quais são os ídolos da nossa cultura? O que é que o nosso povo tem pensado ou tem segurado, se alicerçado em cima de crenças, em cima de sentimentos, de regras? Nós temos que entrar lá, e aí entrar com o Evangelho, e aí colocar o que Jesus Cristo fez, e aí sim, explode essa cultura, e um povo novo, liberto de tudo isso, surge, dizendo: nós estávamos no jardim, agora vamos construir essa cidade, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, o meu Redentor, que me salvou dentre os mortos, me tornou capaz de aceitar qualquer pessoa, voltará e governará sobre tudo aquilo que Ele tem edificado. Isso é o que a Bíblia diz. E esse é o grande desafio para nós, a partir do ano que vem. Uma renovação cultural por intermédio do Evangelho. Espero ricamente, assim, ricamente não, eu espero verdadeiramente que você queira fazer parte de tudo isso. Verdadeiramente, que você venha com seu coração quebrantado, dizendo: eu estou nesse negócio aí, do reino de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.